para falar um pouquinho sobre a experiência do quadro Outro Olhar. Cadê o... Coloca para mim, por favor, Henrique. Só para você se atualizar aqui, Eduardo, a gente está desde manhã com uma série de grupos de representantes de pontões de várias partes do Brasil que desenvolvem ações de multiplicação, de capacitação, de estímulo, com, digamos, sub-redes de pontos de cultura. Então, todos aqui muitos são pontos também, mas todos são multiplicadores, são parceiros fundamentais para que essa estratégia de conectar a sociedade com a TV pública, com a empresa pública, se efetive da maneira mais ampla e mais interessante possível. Então, isto posto. Muito bem. Quem já teve a oportunidade de ver o Outro Olhar nessas 2 semanas que a gente está apresentando o Repórter Brasil já são 18 emissoras que estão transmitindo no país. Alguém teve a oportunidade de ver? Estou com um clipe aqui também, tá? Então vamos ver. Vamos lá. Isso é um quadro, a gente nem chama muito de quadro, é um segmento do jornal em que a gente está molhando o dedinho nesse lago que é a produção de fora da televisão, que não é a produção documentarial apenas, não é só documentário, mas é um espaço no telejornal. Não vai ser, como o Adriano já deve ter falado para vocês, não vai ser o único espaço para produção não de emissoras de televisão dentro da TV Brasil, mas é aquela com a qual eu estou mais diretamente ligado nesse momento, embora a gente também queira fazer iniciativas semelhantes no rádio e também mais para frente na agência. Mas esse aqui é o primeiro experimento, né, dessa nova fase que o Repórter Brasil, que a Empresa Brasil, com a criação da Empresa Brasil, está passando, e é a ponta de lança. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está exibindo. Isso aqui o Adriano fez um clipe com o que a gente efetivamente exibiu, né, nessas 2 semanas de telejornal. E daí a gente vai comentar um pouquinho, eu vou até pedir para ele me ajudar nisso, como é que a gente chegou nesse resultado. Né? O que está no ar, o que a gente imaginou no começo, o que está no ar e o que a gente imagina para daqui para frente, que é onde a gente conta com vocês também. Por favor. Então nós tivemos aí 4 programas, né? 4 ou 5 das 7 ou 8, né? Que foram exibidas. Vocês viram os formatos mais variados, né? Ali tem desde uma coisa meio que um depoimento que é amarrado com imagens, né? Até quase que uma coprodução, que foi aquela do hip hop, que o pessoal do hip hop fez as sonoras e fez as imagens e nós amarramos o texto. Aquela dos índios online, a nossa, que estão aqui, né? A nossa interferência, digamos assim, foi em colocar um lettering, porque a captação do som na televisão não estava muito boa. Então a gente assistiu 500 vezes e bom, vamos botar, mas a gente precisava dar um jeito para o telespectador que tem uma anteninha péssima conseguir, né, com aquela imagem de chuvisco, o telespectador tinha que entender. Então a gente optou por botar uma transcrição literal num lettering, né, num GCzinho, para que a gente não perdesse esse material e também não fizesse uma intervenção de conteúdo. E tem mais alguma... tem até a do Catarse, que é aquela do Quilombo do Rio Grande do Sul, que ela é inteirinha feita pelo grupo social ali, pelo grupo Catarse. Eles fizeram um argumento, eles discutiram a pauta conosco, essa matéria foi e voltou, porque a primeira vez que ela veio só com a visão do quilombola, né, dos moradores do Quilombo, e a gente, não é porque a gente está dando espaço para as pessoas que a gente pode abrir mão daqueles princípios básicos do jornalismo,
não é? Que é ouvir o outro lado, é dar espaço igualmente para os dois lados se manifestarem. Então a gente tem muito cuidado com isso. E esse é o nosso... E uma outra coisa que também a gente tem interferência, mas também está testando muito, é o tamanho do negócio. Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem a saudável pretensão de fazer um negócio completamente diferente, e a gente quer chegar lá, e eu acho que isso aqui já é completamente diferente, mas, de certa forma, a gente está chegando na televisão, a TV Brasil chega num contexto em que o que as pessoas estão acostumadas a ver pela televisão é o Jornal Nacional, é a novela, é compactado, é embalado daquele jeito. Então, o que a gente faz? A gente não vai pirar o cabeção de uma vez. A gente quer pirar o cabeção, sim. A gente quer fazer formatos absolutamente inovadores. Quem vai fazer os formatos inovadores, muito provavelmente não vão ser nós. É quem traz para dentro da gente. Só que, nesse momento, para as pessoas, a gente não pode cortar o elo, não pode quebrar a comunicação, né? Então, quem está do lado de lá tem que nos entender. Então, a gente, nesse momento, está querendo, assim, não é 1 minuto e 10, não é 56 segundos, igual acontece na TV comercial. Mas, se der para fazer em 1 minuto e meio, 2 minutos, nós vamos dar preferência. Mas vai ter algumas coisas que só dá para fazer em 5, então nós vamos fazer em 5. Tem algumas coisas que chegam em 4,5, daí a gente liga lá e conversa com o Adriano e fala assim, olha, hoje o jornal está absolutamente estourado, nós estamos aí com trocentas matérias entrando de trocentas praças, então para dar espaço para tudo, nós vamos fazer tudo com 1 minuto mais ou menos hoje, fora uma coisa ou outra. Então daí a gente entra na ilha com um critério estritamente jornalístico, não é? Mas devidamente autorizado por quem fez. Isso é uma coisa que a gente faz absoluta questão. Teve um que a gente não conseguiu... Como é que foi? Um que a gente não conseguiu realizar foi o negócio da passeata. Da passeata. O da passeata, a gente tentou fazer teve uma passeata de 25 mil pessoas aqui, uma passeata numa quarta-feira, em que a gente tentou fazer... A ideia do Outro Olhar era a câmera dentro da passeata, era mostrar a passeata por dentro. E o que nos chegou não era uma historinha com começo, meio e fim. Não, o telespectador não ia entender aquilo com uma mensagem completa. Então nós optamos por não colocar no ar, a colocar de uma forma tal que fosse lida ou interpretada pelo telespectador como uma coisa amadora, como uma coisa demasiadamente experimental ou uma coisa pobre. Essa é uma coisa, esse é um aspecto que a gente tem está muito cioso disso. A gente quer coisas diferentes, a gente quer a efetiva produção da sociedade, mas a gente não vai expor a produção da sociedade. Por exemplo, ontem o que a gente colocou no ar ontem originalmente eram 2 depoimentos separados. A história era o São Francisco, né? A gente está na onda do São Francisco, né? Então eram 2 personagens, um personagem era uma história, outro personagem era outra história. Na hora que a gente viu aquilo separado, a impressão que dava, olhando na tela da televisão, era que a história não estava sendo contada inteira e que estava pobre. Então, se a gente juntar esses dois, vai dar uma história. Se a gente juntar esses dois, dá uma história. Como eram do mesmo realizador, e o realizador nos autorizou a fazer isso, nós juntamos os dois e ficou um negócio muito humanizado, ficou um negócio muito legal na discussão lá sobre transposição de São Francisco, a visão da sociedade feita por eles. Então, eu acho que é um experimento. A gente, não sei se vocês repararam, o primeiro tinha uma barra em volta, o segundo tinha uma tarja embaixo, até que a gente chegou ao formato que a gente acha que é o mais adequado, que é o Outro Olhar ali no cantinho, o selinho do Outro Olhar ali no cantinho, porque marca como sendo algo que não foi produzido pela televisão, mas ao mesmo tempo coloca que é de dentro do telejornal, que a gente está dando, de certa forma, uma chancela para aquilo que está sendo exibido. Então é uma experiência de formato que está sendo muito interessante, está sendo muito rica, e eu convido todos vocês a participarem. O Adriano, eu estou aqui também, estou à disposição para dar mais detalhes. Só tem uma regra: bom jornalismo. É a única regra. Qual que é o bom jornalismo? A gente não pode... se a gente vai acusar o prefeito de tal lugar, e eu espero que cheguemos nesse nível, porque na tal cidade não tem correspondente da TV Brasil, não tem repórter da TV Brasil e não tem nenhuma emissora parceira da TV Brasil. Se vocês estão na cidade e o prefeito faz picaretagem, vamos lá fazer matéria. Só que vamos ouvir o prefeito também, porque a gente precisa dar o outro lado. Afinal de contas, se a gente dá esse olhar, o outro a gente tem que dar também. É a única regra que a gente tem. Formato,
como é que fala? Mídia, como é que chega, se gera por satélite ou se manda por sinal de fumaça, isso a gente vai dando um jeito, a gente vai adaptando. Agora, o importante é que a produção, ou se não, que a gente tenha essa consciência. Fala, ó, sumiu o remédio, não tem vacina para os índios. Eu estou aqui no Mato Grosso, no meio da floresta, no meio da reserva, e eu vou fazer a matéria. Só que eu não vou conseguir ouvir a Funasa, porque a Funasa fica em Brasília. Legal, pode deixar que a Funasa eu faço. Você me manda a parte do campo, da falta de remédio, tal, você faz as suas imagens, você faz a tua matéria, você me manda e eu vou fazer a parte da Funasa, porque daí nós estamos fazendo bom jornalismo. Né? A gente está dando os dois lados, a gente está dando as visões completas do fato. Então, é a única preocupação maior que a gente tem com relação a isso. A outra é a adaptação. Nós estamos nos adaptando. Eu acho que quem quiser participar dessa história vai se adaptar também, porque a gente tem todos os formatos, desde o documental, como é mais aquele o Catarse, né? O Catarse ele conta uma novidade. O Catarse eu acho que ele é o mais extremo de um lado da complexidade da coisa, porque eles acharam a pauta. Eles dão, ali você está dando uma notícia, você não está só dando uma visão de algo que as pessoas sabem. Ali eu acredito, não sei quem conhecia a história, eu não conhecia. Eu não moro em Porto Alegre e eu nunca vi isso. Então eles estão dando uma notícia, eles fizeram a matéria, eles realizaram a edição, eles fizeram a captação, bateram a pauta conosco, voltou, eles completaram com aquilo que a gente achou que estava faltando, que era justamente o outro lado, que era ouvir o síndico do condomínio, mostrar, mas eles não querem falar conosco. Legal, então vai lá e bate na porta e mostra que eles não querem falar. Tanto que acabaram que quiseram falar. E gravaram a matéria, fecharam a matéria, ela chegou aqui com 5 minutos e pouco, ela foi exibida com 5 minutos e pouco, mas para pôr nesse formato a gente deu uma diminuída, ela ficou com 3:10, né? 3:15, e daí ela foi para o ar e o Brasil inteiro viu. Então eu acho que está sendo uma experiência muito legal, essa mais documental, e, assim, e a gente está aceitando qualquer tipo de colaboração, coisa assim, tem uma imagem. Eu tenho uma imagem que ninguém tem, porque eu estava lá no lugar em que a coisa aconteceu. Eu posso pegar essa imagem e colocar num VT da TV Brasil. Vocês entenderam? O que até a gente estava fazendo também, essa acabou não foi ao ar porque a entrevista não deu certo. A gente ontem foi quinta, na quarta-feira a gente tinha um material, um depoimento do Dom Cápio. Foi gravado em novembro, ou seja, não era atual. Mas falava da transposição, falava das preocupações dele e tal. A gente separou um trecho para soltar durante a entrevista. A gente ia fazer uma entrevista com alguém que defendia a transposição e ia soltar o trecho do Dom Cápio falando contra a transposição. Acabou que o cara que veio na entrevista não veio, nós acabamos não colocando o material no ar porque não ia ter o contraponto. Né? Então daí nós não colocamos. Mas isso também era uma forma... Só o depoimento do cara. Eu tenho só uma sonora do cara. Vale. Eu tenho só uma imagem. Vale. Eu tenho a matéria completa. Eu tenho a matéria, mas não tenho como editar. Eu tenho matéria, mas não tenho como gerar. De repente você dá uma... Não, olha, estou aqui em Ananindeua e o FTP que eu estava querendo mandar não tá dando certo. Daí você dá uma telefonada para o Adriano e para a turma do Adriano lá, a Janaína, a Alessandra, elas vão falar assim, então corre lá na TV Cultura que eu vou acertar para vocês gerarem de lá para mim. Ou corre lá na estação terrena da Embratel, que fica em tal endereço, que nós vamos comprar um canal e você gera isso para mim. Ou então eu vou mandar para você, o negócio é mais frio, então eu vou mandar para você a mídia, você bota para mim e remete de volta, o correio a gente paga. Tem trocentas maneiras de a gente fazer esse material chegar. É mais da vontade de vocês verem o que está a visão, o outro olhar de vocês na televisão, do que propriamente a gente, porque a gente vai... Porque para nós interessa tudo. Mesmo que não interessa... hoje já tem uma matéria legal. Não, dá aqui que a gente bota no nosso arquivo. A gente está desenvolvendo uma outra sistemática que é já disponibilizar, mesmo que não vai ao ar na TV, na internet. Isso é uma coisa que a gente já está a caminho. Já está caminhando. Isso vai ser muito breve. A gente vai disponibilizar na internet, o que... Não quer dizer que a gente descarta da televisão, mas que na televisão nem sempre a gente vai ter o tempo para colocar tudo que a gente quer no ar. Mas a gente espera também ter um programa só para isso. Uma coisa é o telejornal,
né? E outra coisa é o restante da TV Brasil. E outra coisa ainda é o que a web vai nos disponibilizar de espaço para a gente estar colocando com a nossa chancela, sob os mesmos pontos de vista jornalísticos, colocando no ar esse material. Então, mais do que qualquer coisa, eu venho aqui para convidar vocês a participarem conosco. Está ali a prova aprovada. A gente fez 12 edições do telejornal, mais 3 essa semana, 15 edições do telejornal até agora, 16, né? Hoje é sexta, 16 edições, e a gente já colocou 8 no total, porque não tinha 16. Porque eu ainda não tenho essa roda se autoalimentando com um material que chega por aí, que pinta na nossa mão, para a gente transformar em um outro olhar e colocar todo dia. E quem dera um dia a gente tenha 2. Quem dera um dia a gente tenha 4 para botar 2 de manhã e 2 de noite. Quem dera um dia a gente tenha material para virar para a programação e falar, olha, no jornal só não comporta. Vamos criar um programa para colocar e disponibilizar todo esse material, que é a ideia do Ponto Brasil, que a gente já tem essa pretensão bem clara, não só no jornalismo, como na programação da TV Brasil também. Então, convido a vocês a estarem conosco nessa, participar, com aquilo que vocês acharem que é interessante. É claro que o factual, ele não vou dizer que ele tem preferência, mas ele tem preferência no tempo, né? Se chega para mim um material hoje que está falando de se um nego que está lá na fila tá todo mundo, né? As TVs comerciais estão todas nos aeroportos, né? Nós também vamos falar do aeroporto. Agora, se chegar um vídeo para mim de um nego que está na fila de uma rodoviária e no ano passado não tinha essa fila dessa rodoviária, eu vou meter isso no ar hoje. Porque esse é um olhar que ninguém tem. Esse é um olhar que só eu vou ter, né? Principalmente se for gravado por ele fala, estou aqui, tá, o ano passado eu fiz essa viagem de Brasília para Juiz de Fora, era chegar e embarcar. Hoje está tudo parado aqui, ó. Já está a matéria pronta. Mano, tu põe isso no ar agora. Assim que o jornal começar. Mas esse material vai ter preferência a uma coisa que não tenha uma preferência quanto ao dia da exibição, né? Com alguma coisa que não tenha um factual que chame. Ontem nós demos uma atropelada lá para botar São Francisco. A gente tinha uma outra de Mamulengos que já está ali para botar um pessoal de Pernambuco, tal. Nós até colocamos uma versão, tem uma outra pronta, mas ontem pintou a turma que fez lá em Sobradinho, lá perto da barragem. Então, como o factual estava pedindo esse assunto, é um outro olhar efetivamente, né? Passou na fila do transplante ali e foi para o ar. Né? Foi, abrindo o jornal, o negócio foi chique. Então, convido a vocês a participarem, a criarem esse imenso problema para nós que vai ser lidar com a quantidade de material. A gente está se preparando para isso. Né? E a gente tem brincado, eu e o Adriano, assim, são 3 termos que a gente precisa colocar na frente na hora de fazer essas coisas. Né? Organização. Como é que é? Calma. Organização. Não, calma é o último, falta um. Organização, disciplina e calma. Vai sair. Organização, da nossa parte, a gente está fazendo um mínimo de disciplina para disponibilizar esse material, ou seja, ele tem que estar... Não são regras, mas a do jornalismo é. Né? Ele tem que estar dando o outro lado. Ou seja, principalmente se a gente está fazendo uma denúncia. Principalmente se a gente está botando no ar algo que todo mundo tem direito à defesa. Né? Então, daí essa disciplina a gente precisa ter. E calma, porque vai dar tempo. Calma não é paciência, tá? Paciência a gente fica lá resignado. Calma não, calma a gente espera a nossa vez. E vai acontecer, e eu espero que a gente tenha logo problemas para escolher material para pôr no ar. Tá? Legal, obrigado por vocês estarem aqui. Bom, gente, na verdade eu só queria complementar, acho que o Edu já colocou tudo, mas assim, na verdade é só ressaltar o tanto que, de alguma forma, na verdade uma fala enquanto TV, mas também uma fala enquanto alguém que não estava na TV antes e não estará em algum momento, que essa é uma questão fundamental para a sociedade, que a sociedade sempre colocou e que, na verdade, a gente está se esforçando ao máximo para construir esses dutos, esses canais de comunicação entre a sociedade e a empresa pública, e vocês acho que são parceiros assim privilegiados e estratégicos nisso. Acho que isso é importante deixar claro, assim, porque vocês mobilizam
as suas sub-redes, né? Então, assim, esse chamamento que o Edu faz, esse convite, eu queria só ressaltar, assim, para que vocês levem para as suas redes, vocês mesmos, muitos de vocês também são realizadores, né? Também produzem, mas que levem esse chamamento para as suas sub-redes, de maneira que a gente possa efetivamente ocupar esse espaço que está sendo aberto, porque isso, obviamente, isso é uma questão colocada há muito tempo, não é nenhuma necessidade, né? Mas é uma expectativa, digamos, que agora está começando ainda num pequeno espaço, começando, mas que já mostra muito toda a potencialidade disso tudo. Vou aqui quebrar um pouquinho as regras do que a gente mesmo tinha estabelecido, que era a gente está fazendo algumas apresentações de cada projeto, mas eu acho que se algum de vocês quiser fazer alguma observação, alguma palavra sobre essa questão do outro olhar, do jornalismo, tirar alguma dúvida, aproveitar a presença do Edu, porque ele daqui a pouco certamente já vai ter que sair, porque tem que botar o jornal no ar, mas ver se alguém quer fazer alguma consideração. Os amigos que participaram já desse primeiro processo, o pessoal dos Índios Online, Memorial da Pessoa, Museu da Pessoa, tá. TV Ovo, que está lá atrás, o Paulo. Uma coisa... Parece que esses espaços de produção foi uma demanda criada no momento que se pensou nos pontos de cultura, né? Eu lembro que alguém disse, todo mundo vai produzir, mas exibir onde? Né? E esses espaços estão sendo criados, além dos espaços que já tinha regionalmente, né? Mas uma coisa que, quando você perguntou quem assistiu, eu pensei, caramba, só tem uma anteninha em V na minha TV e muita gente por aí tem essa anteninha. Se pensa em fazer uma rede de retransmissoras pelo interior para que não seja necessário a parabólica para essa TV que está nascendo com a intenção de ser grande? Então, nós já estamos em 18 estados. Os nossos parceiros são as emissoras educativas locais. Eu não vou dizer nem prioritariamente, eu diria assim de maneira mais imediata, porque também tem emissora universitária, tem emissora comunitária, que quer participar e que vai participar, tanto na ida quanto na volta. Mas a gente já está em 18 estados. A gente sabe que tem muita gente com vontade de que ninguém nos assista. E a gente sabe muito bem que a gente começa com audiência muito pequena, porque a gente herda a audiência que tem as TVs educativas. E aqui eu não vou depreciar o trabalho de ninguém se eu disser que a TV educativa, nas suas mais diversas formas e nas mais diversas regiões brasileiras, tem uma audiência muito limitada. A nossa expectativa é fazer crescer essa audiência na medida em que a gente tem o que mostrar, né? Então, os nossos parceiros são os estados, não os estados, as unidades federativas, mas as televisões estaduais. E nós já estamos em 18 estados, que eu me lembro de cabeça, vamos ver se eu lembro de todos. As onde estão a TV Brasil. A TV Brasil está em São Paulo, no canal 68, que é um transmissor que ainda é experimental, mas já tem o canal, e esse transmissor está chegando no começo do ano. 69 é o digital. Né? E agora em janeiro a gente vai estar já com o digital e já com o analógico em São Paulo. O Rio, antiga TVE, Brasília, antiga TV Nacional, Maranhão, antiga TVE. E que eu já sei que estão passando. A TV Ceará, TV Aperipê de Sergipe, TVE da Bahia, TVE do Espírito Santo, TVE do Paraná, TV... que mais? TV Cultura do Pará, TV Cultura do Amazonas. O Pará entrou e saiu porque precisa acertar a rede deles, o horário da rede. Eles estão esperando só a gente normalizar a programação, coisa que vai acontecer até março, então vai estar no Pará de novo, mais fixamente. TVU do Rio Grande do Norte, TVU de Pernambuco, TVU, tem mais uma. Campo Grande, Cuiabá, TV Palmas. Em Minas Gerais tem algumas retransmissoras no interior. O que eu me lembro de cabeça na hora, Montes Claros, que era a retransmissora da TV do Rio. Paraíba, TVU da Paraíba. Acho que são essas, eu não me perdi na conta aqui, mas basicamente são essas. A gente está... onde a gente está com um buraco um pouco maior ainda, digamos assim, é no Sul, porque a TVE do Rio Grande do Sul ainda não se acertou com a TV Brasil.
A TV de Santa Catarina, ela é uma antena, basicamente. Ela tem pouquíssima produção local e eles têm um contrato com a TV Cultura de São Paulo. E em Goiás a gente chega marginalmente pela nossa TV nacional, pela antiga TV nacional. Mas esse é um movimento inicial. A TV com 15 dias no ar e sem ainda a regimentação de emissoras parceiras, isso é só botando o sinal no ar. E os departamentos de jornalismo, os departamentos de programação, vendo o nosso telejornal e dizendo quero passar esse e não passar outro. Então, optaram por estar conosco. E essas emissoras também estão fazendo parte da programação. Também tem, assim, eu brinco lá, Sergipe nunca apareceu tanto na televisão quanto no começo desse ano. Nunca na vida dele. Foi para Indira lá, nossa, como vocês estão ficando famosos. Porque nunca, Sergipe nunca entrou tanto. Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas, mas Minas a TV já é mais forte, né? Tem mais uma. Sergipe, não, Pernambuco também. Ceará, essas estão aparecendo no ar, em horário nobre, como nunca apareceram. Todo dia tem VT deles. Todo dia. E a gente está fazendo agora, assim, também por causa da questão da estrutura, eles estavam mandando VTs muito frios, material, né, mais gelado, material mais de cultura, material mais de, agora no final de ano, muito Natal. Eu quero notícia. A gente quer notícia, a gente quer ver o que está acontecendo lá. Sabe? Mas para isso a gente sabe que tem um processo. Já estamos vivendo esse processo. Oi? Isso, exatamente. Quem está nessa história de TV pública já sabe que esse troço não nasceu ontem, que essa discussão de ocupação desse espaço público nasceu em 88, com a Constituição Federal. Sabe? E de lá para cá, todo mundo vem tentando fazer esse espaço ser ocupado. E agora surgiu uma condição política para que esse espaço fosse ocupado, digamos, a partir de uma série de emissoras que não são só as federais. A gente tem vários estados que estão nessa, que estão aderindo ao modelo público de gestão, que estão junto às suas assembleias legislativas para tentar fazer essas mudanças acontecerem, e isso em benefício não só da TV Brasil, como delas próprias, né? Então a gente está muito animado com o processo, mas é calma mesmo, a gente tem que ter calma, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. A gente sabe, do mesmo jeito que a gente sabe que não nasceu de uma hora para outra, a gente sabe que não vai se consolidar de uma hora para outra, como aliás muita gente quer achar que nasceu de uma hora para outra e que vai acabar de uma hora para outra. Então a gente está aqui para fazer e provar o contrário. Bom, eu tenho construir um outro olhar é muito difícil, né? E quando a tua pergunta soma muito com o que eu queria falar. Lá no Rio Grande do Norte a gente está tendo privilégio, e a primeira vez que eu vi o símbolo TV Brasil eu já fiquei orgulhoso, né? Porque passei por isso naquele encontro aqui. E aí, quando a gente está sendo provocado a mandar material, a gente vai fazer esse papel como Pontão no Rio Grande do Norte, de instigar os pontos, produzir, não sei o quê. Uma coisa que eu não vi no clipe, mas deve ter, eu queria só... O crédito do quem fez, né? Eu não vi aí, mas é uma coisa que tem alguns que tem, alguns que não estavam, alguns a gente botou antes, outros o GC não estava pronto, a gente está montando. Porque isso aí, no primeiro momento, vai ser um respaldo, é aquele, tá ali, vamos chamar para ver, né? Isso é importante. E aí cabe a gente, como ponto, tá dizendo, ó, aquele canal da TVU que não passava muita coisa, agora tem a cara da gente, a gente está com espaço, né? Calma e caminho. Né? Bora. A TV Brasil, ela tem a concessão do canal 68 e 69, é isso? Em São Paulo, na verdade é uma autorização. Na verdade é uma autorização, né? Não, porque a detentora dos, a TV Brasil herdou da Radiobras o direito da utilização do espectro pela União, né? E a União não tem concessão, a União recebe uma autorização porque ela está usando algo que é dela mesma, né? Basicamente é isso. Porque em diversas cidades do interior tem transmissão de grandes empresas de comunicação, assim, transmissão não autorizada, né? Que não tem infraestrutura nenhuma de televisão, aí o prefeito vai lá e coloca uma antena VHF retransmitindo uma grande rede. Isso é possível fazer com a TV Brasil? Isso que você está falando, muitas vezes ela é legalizada, muitas vezes ela não é explorada da maneira que deveria ser. Às vezes ela não dá, mas as emissoras
É TV municipal que chama isso, né? Eu confesso a você que eu não me lembro exatamente qual é o termo, mas você tem retransmissoras autorizadas, sim. E a nossa ideia, por exemplo, eu sei que no estado do Pará várias estavam sem a TVE. Eram da TVE, mas a TV Cultura, mas a TV Cultura não estava subindo. Curiosamente, o que estava subindo era uma outra emissora que passa grandes novelas. Mas a gente tá, o pessoal da TV Cultura lá da Fundação Funtel para estar trabalhando aí bravamente para recuperar os seus transmissores. É uma história até que vale um livro. Tem mais alguém, gente? Que a gente faz um último bloco, se tiver de considerações aí, para poder também liberar o Edu aí. Pronto? Valeu. Valeu, joia. Espero vê-los na TV. Tá? Obrigado. Tchau, tchau.